uma nova série de mensagens aqui no Bom Dia Jesus. Essa série nós iremos dar continuidade até na sexta-feira. Eu creio que nós vamos trabalhar todos os dias até sexta-feira a série O Clamor de Davi, aqui no Bom Dia Jesus. Então, você está me acompanhando aqui no Bom Dia Jesus, acompanhe todos os dias O Clamor de Davi. É uma nova série de mensagens que nós iremos fazer aqui no Bom Dia Jesus. Hoje nós começaremos essa pregação. Eu tenho certeza que ela será uma bênção para a sua vida. Estava lendo essa palavra e Deus falou tremendamente ao meu coração através dela. A palavra começa no Salmo 51. O Clamor de Davi, que será uma série de mensagens aqui do Bom Dia Jesus, ela tem base no Salmo 51. No Salmo 51, Davi faz um clamor a Deus. E cada versículo do Salmo 51, dá uma pregação belíssima. Cada versículo. Nós iremos trabalhar alguns versículos do Salmo 51. Eu deixo para vocês que vocês façam a leitura completa. Eu não irei fazer a leitura completa do Salmo 51, para a gente ganhar tempo. Mas você, quando terminar o programa aqui, enquanto o pastor Chico Chagas entra, você pode fazer a leitura completa do Salmo 51 para você acompanhar a nossa pregação. Vamos começar hoje o clamor de Davi. O primeiro clamor de Davi foi para que Deus o purificasse de pecado. Perdão de pecados. Perdão, pedido de misericórdia. Foi o primeiro clamor de Davi. O primeiro clamor de Davi foi um grito de arrependimento. Grito de arrependimento. O primeiro clamor. Davi, ele começa o Salmo 51 dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que esteja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Davi vai fazer vários versículos do Salmo 51, o seu clamor de arrependimento. O primeiro clamor de Davi, o grito de arrependimento. O primeiro clamor de cada cristão é um grito de arrependimento. Você que ainda não aceita Jesus, não confessou Jesus, nós iremos fazer essa série de clamores até a Páscoa. Domingo agora é domingo de Páscoa. Nós estamos se preparando, pedindo perdão pelos nossos pecados e devemos começar nos arrependendo. O primeiro clamor de Davi foi um grito com tudo o que ele tinha, pedindo misericórdia a Deus. Vocês conhecem a história do rei Davi. O rei Davi pecou muito mais do que o rei Saul. Mas Saul foi destituído do seu trono por Deus e Davi ficou nele até o final de sua vida. Algo separou Saul e Davi e não foi o pecado. Há uma grande distância entre Saul e Davi e não é o pecado. Porque se nós pesarmos, se podemos fazer isso, pesar a consequência pecaminosa, eu posso assim dizer, pesar o grau, o nível de maldade de cada pecado. Porque Davi não contou uma mentirinha, Davi não se apressou em um sacrifício, Davi não fez uma pequena desobediência, Davi literalmente, ele cometeu um homicídio com intenção. Ele adulterou, Davi adulterou, convidou o marido para encobrir o pecado, não deu certo. O marido da mulher que ele tinha adulterado, que era Batseba, e o soldado disse, não tinha dado certo. Ele mandou o soldado para a guerra, matou o soldado na guerra e passou por bonzinho. Então, a quantidade, como eu posso dizer, o grau, o pecado era muito mais terrível. Mas Davi, ele fez o clamor do arrependimento. O grito de arrependimento foi o primeiro clamor de Davi. Nessa preparação para essa semana de Páscoa, eu e você precisamos ter o clamor, o grito de arrependimento que sai de dentro de nossa alma. Arrependimento é aquilo que faz com que a gente se humilhe na presença de Deus.
Arrependimento é a única coisa que vai fazer, que é capaz de fazer eu realmente mudar, que é capaz de fazer eu realmente tomar jeito, é arrependimento. Davi, ele começa o Salmo 51, o versículo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. O primeiro clamor de Davi, ele começa a dizer que Deus é misericordioso. E aqui, em nome de Jesus, eu quero quebrar uma coisa que está na sua cabeça hoje. Deus não é um Deus tirano. Toda a imagem que construíram de Deus, para que Deus fosse um Deus mau, para que Deus fosse um Deus juiz, que está doido para jogar você no inferno, isso é mentira. Eu quero hoje quebrar em nome de Jesus. Eu quero colocar por terra todas as mentiras que lhe contaram a respeito de Deus. Eu quero quebrar hoje pelo sangue de Jesus todas as mentiras, as enganações, tudo que disseram errado sobre o teu Deus. Deus não é um Deus tirano, perverso e maldoso. Você acha que um Deus tirano, perverso e maldoso já não nos teria condenado? Você acha que Deus se diverte com o nosso sofrimento? Pelo contrário, Ele sofre conosco. E Davi começa o Salmo 51 dizendo: Deus, tem misericórdia de mim segundo a tua bondade. Segundo a tua bondade. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Meu irmão, que coisa linda. O grito de arrependimento de Davi começou ressaltando a bondade e a misericórdia de Deus. Não adianta nada a gente se arrepender se a gente tivesse um Deus tirano, um Deus maldoso, um Deus malvado. Construíram a imagem de Deus como um juiz, um martelo e doido para nos condenar. Doido para dizer assim: eu vou jogar você no inferno. Não faça isso, menino, senão Deus te pega. Menino, não faça isso, senão Deus vai pegar você. Construíram na gente uma imagem de um Deus que está doido para, na primeira falha da gente, bater na gente. Na primeira falha, nos jogar no inferno. Na primeira falha, nos descartar. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é um Deus da Bíblia. Deuses de outras religiões, de outro tipo de fé, se você desobedecer, deve levar uma bala na cabeça, deve morrer, deve se conformar com a infelicidade. O meu Deus não. O meu Deus, Ele é misericordioso e bondoso. E quando você peca, quando você falha, a única pessoa, o único ser que estende as mãos para te levantar é Jesus Cristo. Você que está me acompanhando aí agora pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio, o único que vai te levantar no seu grito de arrependimento é Deus. O único que vai realmente ouvir o seu grito de arrependimento é Deus. É Deus. Um coração que se arrepende, um coração que pede perdão, é irresistível aos olhos do Altíssimo. Eu fico apaixonado pelo meu Deus. Essas coisas acabam comigo, meu irmão. Chega a ficar sem fôlego. Um coração arrependido é irresistível aos olhos do Altíssimo. Deus, quando Ele ouve uma oração, um clamor, um grito de arrependimento, Deus, Ele escuta do mais alto céu, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículos número 14. Veja o que a Bíblia diz. Esse versículo foi o versículo mais compartilhado das redes sociais nesses últimos dias. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Um coração que grita arrependido é irresistível aos ouvidos de Deus. Deus não resiste a um grito de arrependimento. E Davi, como conhecia a bondade do Senhor, o primeiro grito de Davi, o primeiro clamor de Davi foi um grito de arrependimento. Foi um grito pedindo a bondade e a misericórdia de Deus. Talvez você que esteja me acompanhando tenha errado, tenha falhado, tenha dito coisas que não deveria. Hoje Cristo está aqui para colocar tudo no seu devido lugar. Talvez você mesmo tenha bagunçado tudo com as suas próprias mãos. Eu não vou colocar a culpa nem no diabo, eu vou colocar a culpa em tu mesmo. Talvez você mesmo tenha bagunçado tudo com as suas próprias mãos, feito o que não devia, feito o que não era para ser feito, mas você foi lá e fez.
Cristo está aqui para colocar tudo no seu devido lugar. Cristo está aqui para organizar, porque Ele é bondoso. Ele é bom. Davi, ele faz o primeiro grito apelando para a misericórdia de Deus. Que crente inteligente. Davi era um crente muito inteligente. Ele apela para Deus por o maior lado de Deus. Você sabe qual é o maior lado de Deus? O amor. Deus é todo amor. Deus é amor em sua essência. E nada tira o amor de Deus. Nada. Então Davi apela para o maior lado de Deus. O amor. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de suas misericórdias. Houve outro cara na Bíblia que também entendia isso. Lá em Lamentações de Jeremias, foi a minha saudação ontem, aqui no culto. A gente estava aqui cultuando no momento da Santa Ceia, e a minha saudação em Lamentações de Jeremias capítulo 3, o versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, antes de eu nascer, pastor Gabriel, nascer, Deus já era misericordioso. Hoje, Deus é misericordioso. Amanhã, Deus também é misericordioso. Então, as misericórdias do Senhor não têm fim. A misericórdia é a capacidade de Deus não fazer aquilo que a gente merece. É a capacidade de um juiz não condenar a gente pelo que a gente merecia ser condenado. Isso é misericórdia. Existe graça e misericórdia. Graça é quando Deus te dá aquilo que você não merece. E misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você realmente merece. E Jeremias diz que a misericórdia do Senhor é a única causa de não sermos destruídos, porque tudo que eu merecia, tudo que era para ser entregue a mim, quando eu errei, quando eu pequei, quando eu falhei, quando eu pensei o que não devia, quando eu traí, quando eu machuquei, quando eu roubei, quando eu xinguei, quando eu exortei, quando eu odiei, Jeremias diz a seguinte coisa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias faz a seguinte declaração: elas novas são a cada manhã. E Davi diz no Salmo 51, versículo 1: as tuas misericórdias, segundo a tua benignidade, apagarão as minhas transgressões. Apague as minhas transgressões, meu Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Paulo também entendeu esse negócio. O apóstolo Paulo também entendeu esse negócio. Irmã Débora Santos, essa aqui é a Rádio TV Pão da Vida. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Nós temos o aplicativo também na Play Store. Então, Paulo também entendeu esse negócio. O apóstolo Paulo também entendeu. Lá em Romanos, olha só. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo também entendeu isso aqui, falando a respeito da misericórdia do Senhor. Ele também entendeu essa mesma coisa. E Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Antes de inventar o super-homem, antes de inventar a Mulher Maravilha, antes de inventar o super-homem, o Homem de Aço, o homem mais forte do mundo, Cristo já era o super-homem da graça. Paulo inventou algo muito antes. Ele não inventou não, Deus colocou no coração dele. Paulo disse algo muito antes das produções inventarem o super-homem. Paulo inventou a super graça de Deus. Ele falou da super graça de Deus. Ah, meu irmão, é muito forte. Antes de ver o meu pecado, eu tenho que olhar para a super graça de Deus e apelar para a sua misericórdia. Eu estou dizendo para você do que mais forte do que tudo é o amor de Deus. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, a profundidade, a altura, os montes, os vales, os desertos, os anjos, os principados, a potestade, o passado, o presente e o porvir. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte e a vida poderão me separar do amor do meu Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz: nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus. O clamor de Davi foi o primeiro clamor de arrependimento. O grito de arrependimento. Você que está me acompanhando hoje aqui no Bom Dia Jesus, se você quer
ser como o rei Davi, ter um coração segundo o coração de Deus, você deve fazer hoje o seu grito de arrependimento. Você que chegou aqui agora, eu percebi que muita gente chegou agora aqui na live. Nós começamos hoje aqui no Bom Dia Jesus uma nova série de mensagens, o clamor de Davi. E o primeiro clamor de Davi foi o grito de arrependimento. A primeira coisa que Davi fez na sua oração, quando ele pecou, foi o grito de arrependimento. Aqui, queridos, eu quero falar para vocês que não adianta a gente ficar procurando saídas alternativas, dando desculpas para as nossas falhas. Não adianta. Não adianta, queridos, eu errei, eu pequei, eu não posso. Não, foi isso. Foi aquilo. Foi aquilo lá. Foi aquilo outro. Não, só aconteceu porque isso, porque aquilo, porque foi, porque... Não. O clamor de Davi foi o grito de arrependimento. O primeiro clamor de Davi foi o grito de arrependimento. Nós começamos essa série de mensagens hoje. Pare de dar desculpa para as suas falhas. Pare de achar, queridos, colocar circunstâncias e dizer, não, só aconteceu por isso, por... Não. Para com isso agora. E tenha o seu clamor de arrependimento. Mentiram para você. Disseram que Deus ia te condenar, iria te julgar. Isso é mentira. Sabe qual é a verdade? Deus está aqui para te perdoar. Se você quiser conhecer esse Deus, acompanhe mais da gente. Conheça mais da nossa rádio, do nosso trabalho. Deus é o único que nunca vai desistir de você. Você já desistiu de você mesmo. Mas hoje se arrependa. Faça o clamor de arrependimento. O grito de arrependimento lá do fundo da alma, pedindo perdão a Deus pelas suas falhas. E Deus vai te perdoar. Esse foi o primeiro clamor de Davi. Eu quero agradecer a Deus e quero orar agora pela sua vida. O pastor Chico Chagas já está aqui. Essa live que você que está me acompanhando agora vai ser encerrada. E em seguida, aqui nesse mesmo canal, no mesmo Facebook, no mesmo YouTube, começará o Culto no Lar, que é o programa principal desta rádio. É o carro-chefe desta rádio. Acompanhe, vai ser uma bênção também. E a cada essas 1000 pessoas que estão me acompanhando aqui pelo Facebook, amanhã nós teremos mais. Nós teremos a segunda mensagem do clamor de Davi. Eu quero que vocês acompanhem e sejam extremamente cheios da presença de Deus. Que Deus vos abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora. Se você quiser aceitar Jesus, confessar Ele como seu único e verdadeiro Salvador, pode colocar aí na live, eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus. Se você ainda não é cristão, se você está afastado, se você está longe da casa do Senhor, coloca aí na live, eu quero orar pela sua vida. Se você quer fazer um concerto com Deus, mesmo sendo cristão, mas quer hoje fazer um grito de arrependimento pelas suas falhas, pelo seu pecado, eu quero orar pela sua vida. Eu não conheço a sua história e nem preciso. Eu não tenho a necessidade de te conhecer, mas o meu Deus te conhece do fundo do seu coração. Nova série de mensagens no Bom Dia Jesus, o clamor de Davi. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela palavra poderosa, pela palavra que nos liberta, pela palavra que nos transforma. Obrigado, Senhor. Nós hoje queremos dar o primeiro grito, nosso grito de arrependimento. Queremos hoje, Senhor Jesus, nos arrepender de nossas falhas, nos arrepender de nossos pecados e pedir que nem Davi fez, rogar pela Tua misericórdia, rogar pela Tua bondade, pelo que o Senhor faz de bom para com cada um de nós. Deus, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, e cada pessoa também faz isso hoje, a sua oração de arrependimento. Eu sei que eu erro todos os dias, Senhor, mas a Tua misericórdia não tem fim e é por isso que estamos de pé. Obrigado, meu Deus, por tudo. Que o Senhor perdoe e tire o peso, o fardo dos ombros de cada pessoa que está me acompanhando. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos e Te agradecemos pela Tua infinita graça e pela Tua infinita misericórdia.